Então, dando continuidade aos nossos estudos sobre o domínio bactéria. Então, devido ao seu tamanho ser muito reduzido, as bactérias elas não conseguem ser vistas a olho nu. Então, o estudo das bactérias ela vai se iniciar e vai aumentar, ter o seu boom com a invenção do microscópio, que é um equipamento que permite a ampliação das imagens. Então, através dos microscópios, houve então essa maior capacidade do estudo sobre as bactérias. Atualmente existem muitas técnicas e também muitos equipamentos bastante avançados que permitem uma resolução muito maior, de mais de 1000 vezes. Então é possível que você consiga estudar as bactérias e as estruturas internas das células bacterianas. Na taxonomia clássica, a gente tem algumas possibilidades de classificação das bactérias utilizando técnicas e procedimentos dessa taxonomia clássica, que envolve principalmente a cultura dessas bactérias em estruturas de placa de Petri ou de tubos de ensaio. Então, analisando essas colônias de bactérias que crescem de maneira controlada no ambiente de laboratório, é possível então que você consiga classificar algumas famílias ou classes de bactérias. Então, nessa taxonomia clássica são observadas características fenotípicas observáveis, como a forma, a cor, a motilidade, as necessidades nutricionais e a sensibilidade que essas culturas de bactérias têm a antibióticos. Então, aqui a gente não está analisando uma célula em si, nós estamos analisando uma cultura de bactérias, que você consegue fazer como? Através do cultivo dessas bactérias em condições específicas de laboratório. E aí você pode ver pela cor, pela forma, pelas necessidades nutricionais e pela sensibilidade a antibióticos, você consegue então determinar essa classificação dessas bactérias. Também pela estrutura da parede celular, então tem algumas técnicas de coloração que você consegue classificar as bactérias, por exemplo, em gram-positivas ou gram-negativas. E também temos uma sistemática filogenética, que aí você utiliza informações moleculares para conseguir classificar as bactérias, através das informações presentes na sequência de DNA ou de RNA, dependendo do tipo de bactéria que eles vão ter no seu material genético. Então, agora um pouco sobre a classificação das bactérias pelo seu tipo de parede celular. Então, dependendo de como a parede celular é formada, nós vamos ter, então, uma técnica que é chamada de coloração de Gram, que consegue classificar as bactérias em bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. Então, essa técnica da coloração de Gram, ela é baseada na permeabilidade que a parede celular dessas bactérias elas vão ter a determinados corantes que são aplicados nessa técnica da coloração de Gram. Então, na coloração de Gram é utilizado um corante primário. Normalmente esse corante primário é o violeto de metila, que consegue colorar as células em roxo. Depois é colocado um mordente para aumentar a fixação do corante às estruturas da parede celular, que normalmente é o Lugol. Depois é aplicado um descorante para tirar o excesso do corante primário. Então, esse descorante, aquele corante primário que não está bem fixado, ele é retirado, ele é lavado. E depois é colocado então um corante secundário, que normalmente é a safranina, que cora as estruturas que não foram coradas anteriormente em um tom de rosa ou avermelhado. Então, nas bactérias gram-positivas, como nós temos uma espessa parede celular formada por peptidoglicano, então quando a gente coloca o corante primário, que é o violeto de metila, as células já vão ficar bem coradas em roxo. Então, mesmo com a aplicação do descorante, que normalmente é o álcool etílico, as células ainda vão ficar coradas em roxo.
devido a essa camada espessa de peptidoglicano. Então, a coloração de Gram cora as bactérias Gram positivas e em violeta, né, em roxo. Já nas bactérias Gram negativas, como a parede celular ela tem uma quantidade bem menor de uma camada bem menos espessa de peptidoglicano, então essa camada de peptidoglicano ela é fina. Quando você aplica o descorante, que é o álcool, a maior parte do corante primário ele é perdido, ficando então só mais o corante secundário, que é a safranina. Por isso que as células das bactérias gram-negativas elas são coradas em vermelho ou meio rosa, um tom meio rosa, que é justamente por esse corante secundário. Então elas são denominadas de gram-negativas. Agora trazendo um pouco para o nosso cotidiano, né? Por que é que o álcool 70% ele é considerado um agente antimicrobiano, né? Ele tem essa ação bactericida. Então, a gente vem com essa dúvida, vamos responder essa pergunta daqui a pouco no nosso próximo vídeo. Agora a gente vai fazer um pequeno intervalo. Já já volto com vocês.